Você já parou pra pensar que tudo que você se conta, você se torna? E que isso afeta diretamente na forma que você leva a vida e, consequentemente, na sua autoestima? Dois exemplos pra vocês de situações práticas pra vocês entenderem essa fala que muitas vezes é repetida. Uma vez uma mentorada minha queria emagrecer. A decisão de emagrecer traz consigo algumas responsabilidades. Quais responsabilidades? Eu vou me comprometer a fazer dieta, eu vou me comprometer a malhar. E ela falava que não conseguia malhar. E eu perguntei, por que você não consegue malhar? Aí ela falou, eu não gosto. Eu não gosto de malhar, Babi, porque eu fico feia em todas as roupas. Eu me sinto uma baleia super gorda e acho o tempo inteiro que tá todo mundo olhando pra mim. E aqui eu quero te trazer dois ensinamentos importantes pra você levar pra sua vida. A primeira coisa que eu perguntei pra ela foi, você então não gosta de malhar porque você se sente gorda, você fica feia na roupa e todo mundo fica olhando pra você? Aí ela falou, sim. E eu perguntei, você viraria pra sua melhor amiga, uma pessoa que você ama, e falaria, amiga, não vai malhar não, você tá tão feia nessa roupa. Se você for malhar com essa roupa, vai ficar todo mundo te olhando, você tá gorda. E ela se assustou e falou, jamais falaria isso pra uma pessoa que eu amo. E eu falei, olha que loucura, olha o que você fala pra você. Quando a gente fala que a gente se torna o que a gente se conta, não é só por conta da lei da atração e o que eu falei com certeza vai acontecer. Isso existe também, tá, gente? Mas a gente não percebe quais são os nossos movimentos, os nossos comportamentos mediante essas coisas que a gente se conta sem perceber. Como ela se contava essa coisa absurda. Olhem como a gente se trata. Olhem como a gente trata os outros e olhem como a gente se trata. Essa fala absurda dela pra ela mesma tornava o comportamento dela de não ir pra academia. Consequentemente, ela não vai emagrecer. Então, várias coisas que você se conta geram comportamentos que trazem resultados exatamente contrários do que você quer conquistar. Precisa estar sempre muito consciente, observando as coisas que você se fala, porque a gente tem pensamentos automáticos, mas a gente pode escolher os nossos pensamentos. Eu posso escolher chegar na segunda-feira e falar, hoje eu não vou me contar isso. Hoje eu vou contar que eu escolho o que eu vou fazer e que por mais que eu não me sinta bem neste momento, eu quero emagrecer e eu vou malhar. Você pode escolher os seus pensamentos. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o que você anda se contando. A segunda lição desse atendimento que eu fiz é cuidado com as suas interpretações e as suas percepções. Você, por estar passando por esse momento, muito provavelmente observa as pessoas se elas emagreceram, se elas engordaram. Eu sei porque eu já vivi esse momento. Na época que supermodel tem aquele pernão e eu sempre tive o biotipo magrinho, eu resolvi passar testosterona em pomada. Várias amigas minhas passaram, todas ficaram com o corpo lindo e eu engordei 12 quilos. Como que era a minha lente naquela fase? Todo mundo que eu via que estava magro, eu falava, nossa, fulana tá tão magra, ela tá feliz. Isso era a minha régua de felicidade, gente, coitada. E aí, se eu via, eu chegava num ambiente, eu só observava isso. Nossa, fulano emagreceu, nossa, fulano engordou, eita. Então, o que eu achava que estavam observando em mim? Que eu engordei. Eu achava que não olhavam mais nada. Qualquer lugar que eu chegava, eu pensava, nossa, o povo tá olhando pra mim com cara de pena. Tá, da Bárbara engordou muito. Me gerava comportamentos, o quê? Olhando pra baixo, o ombro pra baixo, sempre negativa, sempre pessimista. Aí vocês acham que alguém queria ficar perto de mim? Você vai atraindo, aí você fica assim, ai, o mundo, coitada de mim, olha o que o mundo está fazendo comigo. Não, é você. Você começou se contando coisas, pensando coisas que te geram comportamentos e te levam aonde você tá. Tudo que você vive hoje começou no seu pensamento. A parte boa disso é que você pode escolher os seus pensamentos. Nessa época, sabe o que aconteceu? Eu fui em um casamento em Trancoso e eu sentei num banquinho pra comer crepe. Tava podendo? Não estava podendo, mas eu tava numa fase bem ruim da cabeça. Tem um banquinho de plástico, sabe o que aconteceu? O banquinho de plástico quebrou. Obviamente. E aí eu fiquei com mais pena de mim e graças a Deus depois eu consegui virar minha chave, mudar meus pensamentos, mudar meus comportamentos. E hoje estou pesando 51 quilos que eu não peso hoje com 33 anos. Eu não pesava isso nem quando eu tinha 17 anos. Começou na forma que eu me trato. A forma que você se percebe, as coisas que você se conta, geram comportamentos que trazem resultados para sua vida. A vida, ela vai te testar várias vezes para ter certeza de que você está disposta a fazer o que precisa ser feito. Então preste muita atenção nas coisas que você se conta. Primeiro ponto. E segundo ponto, cuidado com a sua lente. Porque muitas vezes você está colocando uma lente de percepção que é muito longe da realidade. Que é muito limitada. E isso não te ajuda em nada. Então, de hoje em diante, escolha os seus pensamentos no sentido de... Esse pensamento, ele tá me ajudando ou ele tá me atrapalhando? Mais difícil que seja, comece a se contar coisas diferentes hoje. Porque isso vai fazer completa diferença nos seus resultados. O segundo exemplo que eu quero dar aqui, de um curso que eu fiz, a professora dizia que ela era amiga dela. Essa amiga dela sempre falava que homem não presta. Qual que é o maior problema dessas coisas que a gente fica se repetindo? Elas se tornam crenças. Como ela dizia que homem não presta, homem não presta, não presta, e repetiu isso 30 mil vezes, ela tinha essa crença. E sabe o que acontece quando você tem uma crença? Você se comporta... Lembram que eu falei agora nesse primeiro exemplo do comportamento que vai levando a resultados? Você se comporta a ter resultados
que te comprovem o que você tá se contando. Então, ela sempre achava que ela conhecia pessoas que não valiam a pena, mas era ela que estava se colocando em situações pra comprovar pra ela mesma que homem não presta. O que acontece nessa situação dela? Esse curso ela deu um exemplo muito legal. Ela tava passando mal, não me lembro se era TPM, alguma coisa, e pediu pro namorado ela comprar um chocolate. Ela falou: compra o chocolate que eu mais gosto e traz aqui. E ele saiu de onde ele estava, comprou o chocolate com todo o amor do mundo, levou pra ela. Quando chegou lá, ele tinha comprado o chocolate errado. Qual foi a conclusão dela? Tá vendo? Nenhum homem presta. Essa foi a interpretação dela. Ao invés de ela pensar, nossa, amor, do trabalho, fez tudo que eu pedi, obrigada, não era esse, mas tá tudo bem. Eu não vou comer esse, porque eu não gosto, mas obrigada pelo gesto, fica aqui comigo, eu tô estressada, vamos conversar, você pode me escutar? Não, nenhum homem presta, tá vendo? Nenhum homem presta, ele fez de propósito, eu já tô estressada, e ele ainda trouxe o chocolate errado, porque ele não presta atenção em nada que eu falo. Olha onde sua cabeça vai. Ao invés de ter um relacionamento saudável, você começa a ter um relacionamento ruim. Ela criava relacionamentos ruins, porque ela sempre gerava uma picuinha, e a conclusão dela, quando acabava, era, olha aí, mais um que não prestava. Acho que eu não nasci pra esse negócio de relacionamento mesmo. Então tenham muito cuidado, porque o que você está se contando, você se torna porque você se comporta. E aí você cria situações à sua volta que vão te levar exatamente para onde você não quer ir. Anota o que eu falei aqui. Presta atenção e começa a observar as coisas que você se conta. Porque muito provavelmente você está se distanciando de tudo que você quer por coisas que você está se contando e, consequentemente, se comportando. Precisa aprender daqui você pode escolher os seus pensamentos. Então, anote tudo que você pensa que não funciona pra você e tudo que a partir de agora você vai pensar pra chegar exatamente onde você quer.